приказываю министру обороны и... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre as reações corporais não verbais e emocionais que podem ser observadas por Vladimir Putin durante toda essa situação trágica envolvendo a invasão da Rússia na Ucrânia. Quais emoções será que Putin demonstrou ao decretar que as forças nucleares ficassem em alerta máximo? A gente vai comentar sobre isso hoje, mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal Metaforando, caso você queira entender mais sobre as emoções humanas, sobre o comportamento não verbal ao redor de você e como entender melhor as pessoas que estão próximas a você. Já clica aqui agora, se inscreve no canal e curte esse vídeo também, que me ajuda bastante. Dito isso, vamos para a nossa análise. Nos últimos dias temos testemunhado um dos eventos mais trágicos da atualidade, da Ucrânia pela Rússia. A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos chegando de todas as direções. Desde então, há relatos de ataques à infraestrutura militar ucraniana em todo o país. No momento que esse vídeo está sendo feito, nós já tivemos mais de 300 perdas de civis na Ucrânia. Após meses negando qualquer intenção de atacar o seu vizinho, o presidente Vladimir Putin ordenou o ataque militar em larga escala e adentrou as fronteiras ucranianas por terra, mar e ar. Tudo isso teria começado, segundo várias motivações declaradas pelo próprio Vladimir Putin, como um ato de legítima defesa na visão do autocrata russo. Segundo ele, a Rússia não queria ocupar a Ucrânia, mas sim proteger a população local de um genocídio e desnazificar, nas palavras dele, o país ucraniano. E um dos principais fatores teria sido o interesse da Ucrânia em se aliar à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Após as mortes irem aumentando, os ataques também e a força de repressão da Ucrânia também ficar cada vez mais forte, uma decisão foi tomada por Vladimir Putin, que colocou as suas forças nucleares em estado de alerta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre um trecho desse breve pronunciamento do Putin dizendo que vai colocar as forças militares e as forças nucleares em alerta que nós vamos concentrar a nossa análise nesse vídeo. Vale lembrar que esse vídeo não tem o objetivo de favorecer algum tipo de viés ideológico ou de servir como comentário para qualquer contexto político. Esse é apenas um vídeo do comportamento não verbal, onde nós vamos tentar observar quais emoções Putin demonstra em seu pronunciamento. Dito isso, bora para a análise. No começo do pronunciamento, nós vemos dois militares de alta patente que estão ali observando o pronunciamento do Putin, e nós conseguimos observar alguns comportamentos nesses militares, especificamente naquele que está mais à direita da tela. Nós vemos uma inspirada funda, uma alteração no fluxo cardiorrespiratório. Nós vemos que os olhos estão bem arregalados, que é um comportamento muito comum na emoção de medo, justamente porque quando estamos com medo ocorre uma tendência na abertura ocular a se aumentar, justamente para a gente poder lidar com algum estímulo que nos cause um certo desconforto. E o medo num contexto desse é algo totalmente compreensível com o contexto. Vamos seguir. Quando ele fala que o Ocidente está tomando medidas ilegítimas contra ele, contra a Rússia, nós conseguimos ver um comportamento chamado Turtle Effect, que é o tensionamento bilateral da musculatura dos ombros, juntamente com uma microexpressão de medo, caracterizada nesse momento pelas contrações no músculo risórios que estendem o canto dos lábios lateralmente. Nesse momento dá até para ouvir uma inspirada funda. Принимают не только O Turtle Effect, juntamente com a inspirada funda, juntamente com o medo, podem mostrar pra gente que o Putin talvez esteja um pouco receoso do que ele está fazendo. Inclusive, a emoção que a gente mais consegue observar nesse momento no rosto do Putin é medo. Ele faz diversas microexpressões de medo nesse pronunciamento várias vezes. Nesse momento, quando ele diz que o Ocidente foi contra o país dele, numa escala econômica, a gente vê novamente uma expressão de medo quando ele está verbalizando, O AU20 juntamente com o AU1+2, elevação das sobrancelhas. Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают.
Novamente, quando ele está dizendo que são sanções ilegais, nós vemos o AU20 contraído juntamente com um micro shrug. O shrug pode ser traduzido como dar de ombros, né? Uma micro pontada nos ombros. E é justamente quando ele está dizendo que julga essas sanções que ele está recebendo dos outros países ilegais. Novamente, nós vemos medo. Conforme é observado em What the Face Reveals, que é um livro onde nós temos pesquisas feitas ali por vários FACS Certified Coders, né? Ou seja, codificadores do sistema FACS da face. Nós entendemos que quando vemos uma microexpressão apresentada repetidamente num curto espaço de tempo, é um grande indicador de que a pessoa naquele momento pode estar refém daquela emoção apenas. E o medo, quando ele é expressado numa alta escala, num curto espaço de tempo, pode estar associado ao detection apprehension, que seria a sensação de ser pego fazendo algo errado, né? Eu tô com muito medo de ser pego, de que algo não dê certo, de que eu seja pego num revés, e eu fico demonstrando várias microexpressões consecutivamente. Isso inclusive é comentado em Telling Lies e em Emotions Revealed, ambos de Paul Ekman e Wallace Friesen. Aqui nós vemos a lubrificação dos lábios, né? O umedecimento dos lábios com a língua. O critério no protocolo SCANS chama-se P6. E o que acontece? Quando a gente sente muito medo, conforme observado no livro Princípios de Neurociência por Eric Kandel, Prêmio Nobel da Medicina, o medo e a raiva são emoções muito fortes e produzem hormônios como, por exemplo, as catecolaminas, cortisol, adrenalina. E quando você está sob forte efeito do medo e esses hormônios caem na sua corrente sanguínea, dentre várias alterações corporais que você vai sentir, alterações fisiológicas, uma delas é que sua movimentação digestória, né, o seu intestino, ele para de peristaltar. Isso vai causar toda uma sequência de reações no seu sistema digestório que consecutivamente vão deixar sua garganta seca. E por isso, quando você está com muito medo, é muito comum você engolir em seco, sentir aquele nó na garganta, aquele aperto na garganta e ficar umedecendo os lábios, como o Putin está fazendo nesse momento. Высший доз. Aqui, inclusive, ele tem até uma pausa no fluxo verbal. Ele está no fluxo verbal e do nada ele continua depois, né? Essa pausa também pode ser um outro grande indicador de uma certa insegurança nesse pronunciamento. Ele tem também um aumento, né, no fluxo de piscadas. Ele momentaneamente começa a piscar um pouco mais rápido. Alguns estudos como Blinking During and After Lying, do professor Aldert Raj, mostram pra gente que quando nós temos um excesso de carga cognitiva, ou seja, quando estamos num pico de ansiedade, é muito comum ter uma alteração no nosso tempo padrão de piscadas. Então a gente pode passar a piscar muito mais ou a piscar muito menos. Dá pra ver que agora, quando ele vai chegando no final do pronunciamento, provavelmente já sabendo o que ele vai falar, ele tem um pico de ansiedade, o que também é totalmente compreensível dado o contexto. Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального. Novamente, nós vemos outra microexpressão de medo, a U20 mais a U1 mais 2. E é justamente quando ele vai dar a ordem ali para ativar as forças nucleares em estado de alerta. Начальнику генерального штаба. Outro umedecimento labial, provavelmente tentando buscar força, né? Energia para conseguir pronunciar o que precisa falar. Перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим. Vocês conseguem perceber que quando ele começa com essa intenção de falar sobre colocar as forças nucleares em alerta, né, as forças militares, ele está numa postura mais abrangente e ele vai aos poucos se fechando. Isso é bem observável no comportamento não verbal dele, nesse pequeno finalzinho aqui, nesse final do pronunciamento. Ele está numa posição mais aberta e ele vai se fechando como se fechasse num casulo. Essa postura de fechamento, né, até brinquei aqui, se fechar num casulo, se isolar, inclusive as mãos começam a se massagear mais e vão ficando na frente do corpo, é sim a adoção de uma postura defensiva. E é justamente no momento que ele vai falar sobre colocar as forças nucleares. Não aparenta uma postura não verbal de convicção, de confiança. Pelo extremo contrário, a gente viu aí que tem várias microexpressões de medo e uma postura não verbal de fechamento nesse final. É o que pode indicar pra gente uma possível sensação de receio, desconforto e insegurança. E lembrando, gente, que isso não é leitura de mente. Então quer dizer que, dada essa análise, a gente sabe que o Putin está blefando. Não, isso aqui, como eu falei no começo, é um vídeo para observar comportamentos não verbais. A motivação de uma emoção, ou o que leva a gente a tomar atitudes depois de sentir aquela emoção, é um outro campo do estudo, é voltado para a cognição, é voltado para a tomada de decisões. As emoções são efeitos momentâneos, tá certo? E é sobre emoções que estamos falando aqui, são manifestações momentâneas. Então podemos dizer que nesse momento do pronunciamento, especificamente no final, o Putin demonstra um pico de ansiedade, sensações corporais de fechamento, defensiva mesmo e desconforto, e durante todo o pronunciamento ele apresenta várias microexpressões faciais de medo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou dessa análise, já se inscreve aqui no canal, curte a análise que você me ajuda pra caramba e comente quais outras situações você gostaria de ver analisadas aqui no canal Metaforando. Tá certo? Não deixe de conferir os 2 vídeos que eu separei para você também. Eu te vejo por aí no nosso próximo vídeo. Valeu!